Já que o engenheiro precisa resolver problemas, vamos exercitar o nosso cérebro e ampliar a nossa inteligência. Uma galeria de águas pluviais de 1 metro de diâmetro, coeficiente de rugosidade de Manning igual 0,013 e declividade de fundo igual 2,510 a menos 3 metros por metro, transporta em condições de regime permanente e uniforme uma vazão de 1,2 metros cúbicos por segundo. Determinar a altura da água e a velocidade média do escoamento e qual seria a capacidade de vazão da galeria se ela funcionasse na condição de máxima vazão. Problema retirado do livro de Hidráulica Básica, página 263, escrito pelo professor Rodrigo de Melo Porto. Então, nós iremos apresentar a solução pelo Excel, que é uma solução mais contemporânea. Então nós teríamos que lançar os dados. Nós temos a vazão em metros cúbicos por segundo, temos a rugosidade de Manning, que poderíamos colocar também uma unidade, que no caso seria segundo por metro elevado a 1/3, temos a inclinação de fundo, metro por metro, e temos o diâmetro que é dado em metro. Vamos considerar esses dados. Então nós temos vazão 1,2, a rugosidade de Manning 0,013, a inclinação 0,0025, o diâmetro 1 metro. Vamos começar a nossa solução. Partimos adotando ou chutando um certo y. Então y chute. Ele vai ser chutado em metro. Vamos supor que eu vou chutar algo que seja menor do que o diâmetro dado. Vamos supor que eu chutei 0,7. Vou em seguida calcular yd. Então, no nosso caso, seria igual a 0,7 dividido pelo diâmetro adimensional. Vamos chamar esse yd, que ele foi oriundo também do chute. Vamos agora calcular o θ chute. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Eu devo lembrar da expressão que calcula o nosso θ. Então, nós temos lá a expressão θ igual a 2 vezes arc cosseno 1 menos 2yd. Então, eu vou escrever essa nossa fórmula. Eu teria igual 2 vezes a função arc seno. Então, nós vamos partir e inserir uma função. Então, vamos escrever. Nós teríamos igual 2 vezes a função que calcula o arc cosseno seria a cos, ok, de 1 menos 2 vezes o que nós chutamos, e nós teríamos o valor desse θ em radiano. Feito isso, nós vamos calcular a área molhada, também seria a área chute, que estaria em metro quadrado. Para isso, eu vou lembrar da expressão para o cálculo da área molhada. Então, nós teríamos a nossa expressão, diâmetro ao quadrado sobre 8, θ, que tem que estar em radiano, menos seno de θ. Então, nós teríamos aqui igual, parênteses, diâmetro ao quadrado dividido por 8, fechei, vezes, abro parênteses, o meu θ em radiano, menos, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu estarei trabalhando com o seno. Seno, então vamos pegar a função seno do meu valor, eu vou considerar meu valor em radiano. Vou fechar meu parênteses e vou achar a minha área. Calculando a área, eu vou para o perímetro, o meu sigma, o meu perímetro molhado, chute. Para usarmos a mesma simbologia das aulas, eu teria aqui símbolo que vai estar em metro. Agora, como é que eu calculo esse perímetro? Eu lembro que o perímetro seria calculado também por uma expressão, tá aqui a expressão do perímetro, também com o θ em radiano. Então, isso aqui seria igual ao meu θ em radiano vezes o diâmetro sobre 2. Com isso, eu achei o meu perímetro molhado. Feito isso, temos condições de calcular o raio hidráulico. Também o raio hidráulico em chute, que vai estar em metro. Como é que eu defino o raio hidráulico? É a área molhada sobre o perímetro molhado. Então, isso seria igual a minha área molhada dividida pelo meu perímetro molhado. Então, aqui eu tenho o meu raio hidráulico. Definido o raio hidráulico, eu vou poder calcular a minha velocidade chute. Para isso, eu vou recorrer à nossa equação de Gessi com o coeficiente de Manning, ou ainda com a equação de Manning. Então, temos aqui a nossa equação de Manning. Então, nós teríamos, isso aqui seria igual, parênteses, 1
dividido pelo N, vezes parente de novo, o nosso raio hidráulico, elevado parente 2 dividido por 3, vezes a nossa declividade de fundo, elevado a 0,5. Dessa forma, eu tenho a nossa velocidade. Ora, tendo a velocidade, eu vou calcular a nossa vazão, é o chute. Vamos ver se chegou próximo da que nós tínhamos, que era 1,2 metro cúbico por segundo. Então, isso aqui seria a nossa igual a nossa velocidade vezes a nossa área molhada. Ficou longe. Então, agora nós vamos ter que partir para o atingir metas. Então, nós vamos para dados, teste de hipótese, atingir meta. Então, eu vou definir a célula. Eu vou definir essa célula. Aqui, ó. Definir a nossa célula que eu quero atingir a meta. Para o valor, qual o valor que eu quero atingir? Eu quero atingir 1,2. E aonde que eu vou alterar? O que eu vou estar alterando? Eu vou estar alterando o meu valor do y para fazermos isso. Ok? Feito isso, eu vou bater ok. Obtive a minha resposta. Cheguei, ó, praticamente a 1,2. Um erro muito pequenininho. E aí eu vou obter como resposta, se eu desejar, 0,820 metros. Bem próxima da que nós havíamos obtido trabalhando pelo método extraído do livro do Manual de Hidráulica, escrito pelo professor Azevedo Neto, onde tínhamos chegado a 0,8206. Essa é uma solução bem mais contemporânea. Bom, para que possamos responder o item C, a vazão máxima na galeria, devemos recorrer também ao Excel, que será uma solução contemporânea. Para isso, estarei copiando os dados e as nossas fórmulas anteriores numa planilha 2. Aqui nós temos a vazão, 1,2 metro cúbico por segundo, a rugosidade de Manning, 0,013 segundo por metro elevado a 1/3, inclinação de fundo do canal, 0,0025, diâmetro de 1 metro. O que nós devemos saber para responder este questionamento? Devemos lembrar que a vazão se torna máxima para um ângulo θ de 302,5 graus e isto vai ocorrer quando a profundidade da lâmina for igual a 0,94 vezes o diâmetro. Então basta substituirmos aqui por 0,94, automaticamente ele vai calcular o adimensional YD, tendo YD ele vai calcular o ângulo θ, tendo θ ele vai calcular a área molhada, o perímetro molhado. Tendo a área molhada e o perímetro molhado, ele vai nos designar o raio hidráulico, já que o raio hidráulico é a área molhada sobre o perímetro molhado. Recorremos à equação de Manning e podemos calcular a velocidade média, 1 sobre n, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a inclinação de fundo elevado a meio. Automaticamente, nós temos a velocidade média. Aí é só lembrar que vazão é velocidade média vezes a área molhada e determinamos a vazão. No caso, ela vai nos dar 1,29 metros cúbicos por segundo. Então, o segredo aqui foi saber que teremos a vazão máxima para essa situação de y igual a 0,94 vezes o diâmetro. Vocês podem acompanhar isso com mais detalhe na parte de teoria.